momentos na história em que algo simplesmente não se encaixa. Não porque faltem dados, mas porque o que foi encontrado parece avançado demais para o seu tempo. A civilização suméria é um desses casos. Quanto mais se estuda esse povo antigo, mais difícil fica explicar como tudo aconteceu tão rápido, tão organizado e com um nível de conhecimento que não combina com o restante do mundo daquela época. Por volta de 5.500 anos atrás, em uma região onde fica o Iraque, surgiram cidades completas. Não eram acampamentos improvisados nem vilas em crescimento. Eram centros urbanos bem definidos, com planejamento, divisão de funções, leis escritas, engenharia e uma vida social complexa. Isso aconteceu em um período em que grande parte da humanidade ainda vivia em pequenos grupos agrícolas com ferramentas simples e estruturas temporárias. Essa região ficou conhecida como Mesopotâmia, uma extensa planície fértil localizada entre os dois grandes rios Tigre e o Eufrates. A presença constante de água permitia a agricultura, mas isso por si só não explica o que surgiu ali. O que chama atenção não é apenas o fato de haver assentamentos humanos, mas o nível de organização que aparece quase sem aviso. Cidades como Ur, Uruk, Eridu e Lagash surgem nos registros arqueológicos já estruturadas. Elas possuem ruas, bairros definidos, áreas administrativas, templos monumentais e uma população que chegava a dezenas de milhares de pessoas. Não há sinais claros de crescimento lento, como costuma acontecer em outras civilizações. As primeiras camadas já mostram construções sólidas e planejamento urbano. Os templos, conhecidos como zigurates, dominavam o horizonte dessas cidades. Eram estruturas gigantescas para a época, feitas de tijolos, erguidas em vários níveis, visíveis a quilômetros de distância. Não eram apenas edifícios religiosos, mas centros administrativos, econômicos e culturais. A construção dessas estruturas exigia conhecimento técnico, coordenação de mão de obra e domínio de materiais, algo que normalmente leva séculos para se desenvolver. O mais intrigante é que, junto com essas cidades, surge uma série de tecnologias que mudaram o rumo da humanidade. Os sumérios dominavam sistemas de irrigação avançados capazes de controlar o fluxo dos rios e garantir colheitas regulares. Desenvolveram técnicas agrícolas eficientes, criaram ferramentas especializadas e organizaram o trabalho de forma coletiva e contínua. A escrita aparece nesse mesmo contexto. Por volta de 3.200 a.C., os sumérios criam a escrita cuneiforme. No início, ela servia para registrar estoques, impostos e transações comerciais, mas rapidamente evoluiu. Em pouco tempo, passou a registrar histórias, leis, hinos religiosos e relatos detalhados do cotidiano. Não se tratava de um sistema simples. Eram centenas de símbolos com regras próprias ensinados em escolas formais. Essas escolas, chamadas de edubas, formavam escribas, administradores e sacerdotes. Isso indica algo ainda mais profundo, uma sociedade que valorizava o conhecimento, a transmissão de informações e a padronização do aprendizado. Tudo isso aparece de forma quase simultânea, sem registros claros de experimentação anterior. Na matemática, o impacto sumério é sentido até hoje. Eles criaram um sistema baseado no número 60. É por causa disso que o dia tem 24 horas, que cada hora é dividida em 60 minutos e que o círculo possui 360 graus. Essas escolhas não foram aleatórias. Elas mostram a compreensão abstrata dos números e uma aplicação prática extremamente eficiente. As leis também surgem cedo. Antes mesmo dos códigos famosos de civilizações posteriores, os sumérios já possuíam regras escritas que organizavam a vida social, definiam punições e estabeleciam direitos e deveres. Isso revela uma preocupação com ordem, justiça e estabilidade, algo raro em sociedades recém-formadas. Aqui surge uma pergunta inevitável: onde está o processo?
Onde estão as ferramentas primitivas, os erros e as tentativas fracassadas, os estádios intermediários? Em outras partes do mundo, a arqueologia mostra esse caminho passo a passo. Na Suméria, esse caminho parece interrompido. Os próprios sumérios reforçam esse mistério. Em seus textos mais antigos, eles não se descrevem como originários daquela terra, se referindo a si mesmos como um povo distinto, e mencionam uma origem anterior mais vaga. Não há um local claramente identificado, apenas a ideia de que vieram de outro lugar. A língua suméria aprofunda ainda mais o enigma. Ela não se parece com nenhuma outra língua conhecida, antiga ou moderna. Não pertence à família semítica, nem indo-europeia, nem a qualquer outro grupo linguístico identificado. É um idioma isolado. Isso sugere que esse povo viveu separado por muito tempo ou se desenvolveu em uma região ainda desconhecida. Análises físicas de esqueletos encontrados em áreas sumérias indicam diferenças em relações a povos vizinhos, estruturas cranianas, proporções corporais e outros detalhes anatômicos não coincidem totalmente com populações semitas da região. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem origens nas montanhas do leste, talvez no atual Irã, ou até mais distante. As explicações acadêmicas tentam resolver o problema por meio da migração. A ideia é que os sumérios tenham desenvolvido seu conhecimento em outro lugar e depois migrado para a Mesopotâmia, já com a base avançada. O problema é que até hoje não há vestígios claros dessa suposta civilização precursora. Enquanto a ciência busca respostas materiais, os textos sumérios oferecem outra narrativa. Em sua mitologia, o conhecimento não surge dos humanos, ele é entregue. Segundo esses relatos, entidades superiores, chamadas de deuses, foram responsáveis por ensinar as leis, a escrita, a agricultura e a organização social. Entre essas entidades estão os Anunnaki. O nome pode ser traduzido como aqueles que vieram do céu para a terra. Nos mitos, eles não são forças abstratas. São descritos como seres que tomam decisões, discutem entre si, se deslocam, constroem e governam. Os textos descrevem uma hierarquia entre deuses com funções específicas e cidades associadas a cada um. Eridu, por exemplo, era considerada a primeira cidade, ligada a uma divindade central. Curiosamente, as camadas arqueológicas mais antigas de Eridu já mostram um templo construído sem sinais claros de ocupações mais simples anteriores. Há também narrativas sobre a criação da humanidade. Em alguns textos, os humanos teriam sido criados para realizar trabalhos que os próprios deuses não queriam mais executar. Essas histórias falam de mistura entre elementos divinos e materiais da terra. Independentemente de como sejam interpretadas, elas mostram que os sumérios viam sua própria origem como algo fora do comum. Outro ponto que chama a atenção é o conhecimento astronômico. Os sumérios observavam o céu de forma sistemática, registravam ciclos planetários, fases da Lua e eventos celestes com precisão. Alguns artefatos com selos cilíndricos mostram símbolos que muitos interpretam como representações do sistema solar. Um desses selos, bastante debatido, apresenta figuras circulares ao redor de um objeto central. Para alguns pesquisadores, isso seria apenas simbologia religiosa. Para outros, a disposição lembra surpreendentemente um modelo heliocêntrico. A ciência tradicional trata essas interpretações com cautela, mas o debate permanece aberto. Existem também teorias mais ousadas, polarizadas fora do meio acadêmico. Algumas defendem que os Anunnaki não seriam apenas figuras mitológicas, mas visitantes de outro mundo. Essa ideia sugere que eles teriam interferido no desenvolvimento humano, transmitindo conhecimento avançado. Essas hipóteses não são aceitas pela academia, mas continuam despertando interesse por um motivo simples. Elas tentam preencher
um vazio que ainda não foi totalmente explicado. Outra linha de pensamento fala em uma civilização anterior, muito mais antiga, destruída por algum cataclismo natural. Sobreviventes dessa cultura teriam preservado parte do conhecimento e transmitido aos sumérios. Descobertas como Göbekli Tepe, na Turquia, mostram que construções monumentais existiam milhares de anos antes do que se acreditava, o que mantém essa possibilidade em discussão. Independentemente da origem, o impacto da Suméria é inegável. Civilizações posteriores, como os acadianos, babilônicos e assírios, herdaram e adaptaram grande parte desse conhecimento. Muitos mitos registrados na Bíblia hebraica possuem paralelos diretos em textos sumérios, incluindo relatos de dilúvio, criação e organização do mundo. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, a Suméria deixa de existir como civilização independente. Seus territórios são absorvidos, sua língua deixa de ser falada no cotidiano, mas continua sendo usada em contextos religiosos e acadêmicos por séculos. O povo desaparece, mas o que foi criado permanece. Cada vez que o tempo é medido, que leis são escritas, que histórias épicas são contadas ou que números organizam a realidade, existe um eco distante daquela civilização antiga. Milhares de tabuletas cuneiformes ainda aguardam tradução completa. A cada novo texto decifrado, surgem mais perguntas do que respostas. A Suméria não é apenas o começo da civilização como se aprende nos livros. Ela é um lembrete silencioso de que o passado pode ser muito mais complexo, sofisticado e misterioso do que se imagina. E talvez alguma das maiores respostas sobre quem somos ainda estejam enterradas sob as areias da antiga Mesopotâmia. Ainda existe um detalhe que costuma passar despercebido quando se fala da Suméria. Diferentemente de muitas civilizações antigas, ela não deixou apenas monumentos ou ruínas grandiosas. O que ficou para trás foi um volume imenso de informação registrada. Milhares de tabuletas de argila cobertas por escritas cuneiforme continuam sendo estudadas até hoje, e uma grande parte delas ainda não foi totalmente traduzida ou compreendida. Esses registros não falam apenas de deuses ou mitos. Muitos descrevem contratos, disputas comerciais, listas de trabalhadores, registros médicos, observações astronômicas e até problemas matemáticos resolvidos passo a passo. Isso mostra uma sociedade extremamente prática, organizada e preocupada com registro e controle. Nada disso combina com a ideia de um povo em estágio inicial de desenvolvimento. Outro ponto curioso é a forma como os sumérios entendiam o tempo. Para eles, o passado não era algo distante ou desconectado, ligado aos movimentos do céu, às estações e aos eventos naturais. Essa visão influenciou diretamente a maneira como organizavam suas cidades, seus calendários e suas cerimônias religiosas. Quando outras civilizações surgiram na região, muitas não começaram do zero. Elas herdaram diretamente o conhecimento sumério. A escrita foi adaptada, as leis foram reformuladas, os mitos foram recontados com novos nomes, mas a estrutura permaneceu. É como se a Suméria tivesse criado um molde básico que seria reutilizado por séculos. Até mesmo a ideia de reis escolhidos pelos deuses, tão comum em impérios posteriores, aparece com força nos textos sumérios. A autoridade política estava diretamente ligada a uma ordem superior, algo que dava legitimidade ao poder e garantia estabilidade social. Esse modelo se espalhou e moldou sistemas de governo muito além da Mesopotâmia. Apesar de todo esse legado, a origem do conhecimento sumério continua sem resposta definitiva. Cada nova escavação resolve uma dúvida e cria várias outras. Quanto mais fundo se investiga, mais claro fica que a história humana não segue uma linha simples e previsível. Talvez a Suméria tenha sido o resultado de uma combinação rara de fatores: ambiente favorável, conhecimento acumulado,
organização social eficiente e uma visão de mundo extremamente prática, ou talvez representa apenas uma parte visível de algo muito maior, perdido em um passado ainda não revelado. O que se sabe é que essa civilização não apenas participou da história, ela definiu o que significa viver em sociedade, criou regras, sistemas, ideias, ferramentas que continuam moldando o mundo mesmo depois de milênios. E enquanto novas tabuletas continuam sendo decifradas, a Suméria permanece como um enigma aberto, um lembrete de que por mais avançada que seja a tecnologia atual, o passado ainda guarda capítulos inteiros que não foram completamente lidos. Talvez algumas respostas não sejam encontradas, talvez outras estejam esperando sob camadas de terra, silêncio e tempo. Mas uma coisa é certa: entender a Suméria não é apenas olhar para trás, é tentar compreender as raízes profundas da própria civilização humana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!